Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa. Chegou o momento em que eu vou abençoar a sua vida com o presente da oração. Que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa oração para que ela chegue ao trono de graça de Deus e manifeste poder na sua vida. Que Deus te conceda um dia de paz e de bênçãos e que seu estilo de vida diário seja transformado por Ele, para que você tenha uma vida consagrada e abençoada por Deus. Olá! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa, no seu lar e no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a necessidade de reavivamento espiritual. Nós vivemos em em dias difíceis, em que nós vemos tantas coisas acontecerem, tantas coisas acometerem várias pessoas ao nosso redor, e principalmente o povo de Deus. Tantas ações que estão acontecendo aí isoladamente para impedir o reavivamento espiritual do povo de Deus. Mas nós vamos conversar sobre quais são as atitudes que a igreja de Deus ela precisa ter para que esse reavivamento aconteça. Aconteceu isso nos tempos antigos, nos tempos, de Jesus. E com o Senhor Jesus nós sabemos que Ele veio a este mundo, Ele subiu ao céu e Ele deixou um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito de Deus que nos convence do engano, do pecado, que nos faz nos arrepender e que nos dá poder do céu para viver este grande reavivamento. E essa deve ser a nossa maior necessidade, essa deve ser a nossa maior busca, a nossa primeira ocupação. Nós temos que buscar com diligência, com fervorosa oração por esse reavivamento, pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa atuar na nossa vida. Porque eu acredito que todos nós queremos uma igreja viva, uma igreja desperta, uma igreja piedosa, uma igreja que ama, uma igreja unida, uma igreja que leva a mensagem do Evangelho, uma igreja que salva pessoas. Todos nós queremos isso. E isso só vai acontecer com esse reavivamento espiritual, porque o inimigo ele luta arduamente todos os dias para nos distrair, para nos bloquear, para nos impedir de crescer e de viver esse reavivamento. E ele tem formas sutis e até mesmo impactantes de fazer com que isso aconteça. Ele desvia pessoas que a gente nem imagina que um dia se desviariam da presença de Deus. E o Espírito de Deus ele faz se arrepender pessoas que a gente nem imaginou que um dia pudessem se arrepender. Então, nosso Deus ele é poderoso, mas para isso algumas coisas precisam acontecer. E o primeiro verso que eu quero ler com vocês está em Atos 3,19 e diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Então, para que isso aconteça, a gente precisa primeiro nos arrepender, e é nos arrepender de todo o coração, é nos arrepender genuinamente, de dentro, sabe? É decidir, é clamar, é orar com fervor, pedindo ao Senhor que um arrependimento sincero. Porque o Espírito de Deus ele não vai habitar em lugar que já está ocupado, cheio de você mesmo, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de impiedade, de inimizade, de maldade. Ele não vai atuar em você dessa forma. Algumas coisas precisam sair para que o seu coração se limpe, seja purificado, para que o Espírito de Deus possa atuar através de você. E isso é um processo diário. Então, por isso, a nossa busca diária, o nosso primeira ocupação, ela tem que ser a fervorosa oração, clamando diariamente pelo batismo do Espírito Santo. Esse batismo ele é diário e é só a atuação do Espírito Santo em nós que vai nos fazer viver esse poder, essa plenitude, viver algo diferente de tudo que nós já vivemos. Em Atos, ainda no capítulo 1, aqui, nós temos uma promessa maravilhosa de Deus para nós, para os cristãos, para aqueles que acreditam. Ele fala do Pentecoste, de tudo que aconteceu, quando o Espírito Santo de Deus veio e derramou poder sobre os discípulos. E esse mesmo Espírito Santo, ele derrama poder sobre mim, sobre você. Mas a gente precisa ser transformado. A gente precisa tirar
tudo aquilo que nos impede de recebê-lo, para poder viver essa plenitude, viver esse reavivamento. Atos 1, no capítulo 4, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muitos dias depois, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, para a gente ser testemunha de Jesus, a gente precisa estar cheio do poder do Espírito Santo. Nós precisamos, para ser cheios desse reavivamento, nós precisamos buscar, porque nos cumpre mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir todas as condições estipuladas por essa promessa, porque não é de qualquer jeito, nunca foi, não é de qualquer forma. Nós só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E você tem orado todos os dias, você tem orado pedindo a Deus todos os dias para esse reavivamento espiritual, para que o Senhor impacte a sua vida, para que você seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Então, essa é uma promessa de Deus, mas ela só vai se cumprir se a gente buscar em fervorosa oração. E cada obstáculo ele tem que ser removido, porque o caminho já está preparado para o Espírito de Deus e a bênção ela vai vir. Mas o inimigo, ele tenta impedir que o Espírito de Deus chegue até você. Isso é um dos maiores planos de Satanás. Se ele pudesse fazer o que ele queria, nunca haveria outro despertamento, nem grande e nem pequeno, até os fins dos tempos, porque ele não quer que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. Nós já estudamos aqui em outras séries o poder do Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, é ele quem nos faz nos arrepender, é ele quem nos dá poder para falar de Jesus para as pessoas. Então a atuação do Espírito Santo é muito importante. É essencial, é primordial. E a gente precisa orar fervorosamente, clamando a isso a Deus todos os dias. Satanás ele não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus. Ele tenta e ele não pode impedir. Homens ímpios e demônios não podem impedir a obra de Deus ou excluir sua presença das reuniões de seu povo, caso eles estejam de coração rendido e contrito. Confessem e afastem-se de si os seus pecados e reclamem com fé as promessas de Deus. Então a gente precisa clamar a Deus com fé, sem duvidar, para que o Espírito de Deus venha. E é unicamente em resposta à oração. O livro Desejado de Todas as Nações diz: unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. O Espírito Santo, ele ajeita tudo, ele faz tudo. É ele quem faz aquela obra transformadora. Sabe quando você tenta vencer um pecado e não consegue? Você até ora pedindo de qualquer forma, mas se você não clamar o Espírito Santo para que ele te dê poder e força para vencer, você não vai conseguir. Porque esse é o papel do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos clamar ao Senhor. E o resultado, nós já sabemos, que são arrependimento, confissão, que se transforma em cânticos de louvores e pecados perdoados. Para os nossos pecados serem perdoados, nós precisamos da ajuda e da intercessão do Espírito Santo de Deus em nós.
Então, vamos clamar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. E eu peço a você, se você puder, que feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor, ajuda-nos a ter o verdadeiro arrependimento. Senhor, derrama, Pai, batiza-nos com Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a ver os enganos em que nós estamos sofrendo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso coração. Pai, nós clamamos por um reavivamento sincero, Pai, verdadeiro e genuíno. Ajuda-nos a buscar a Tua face todos os dias, que possamos ser pelo Senhor transformados e renovados para viver esta linda promessa e que vidas sejam transformadas através da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus atue através de nós. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e te conceda um dia de paz.